Meu bom dia a todos. Cheguei a tempo, saí lá dois córregos, não, Rio das Pedras, 9, 10 e 5, nossa, deu para sair, foi difícil, mas Deus abençoou muito. E vamos cumprir então o nosso compromisso diante dEle, para a honra dEle, para a glória dEle. Vamos pensar nessa manhã, na carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo 2, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, eu queria considerar algumas coisas aqui importantes para a nossa vida espiritual. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, e o versículo 12, diz assim a palavra de Deus: Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Agora, eu vou falar desse texto aqui, mas tem um texto em 1 Pedro, um pouco para frente aí, na carta de 1 Pedro, capítulo 4, e o versículo, podemos ler o versículo 11, 1 Pedro 4 e o verso 11. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nesta manhã eu gostaria de pensar um pouco sobre um assunto que eu considero pessoalmente um dos divisores de água. Ou seja, um assunto que pode causar mudanças grandes na vida de um servo de Deus. Um dos assuntos, né? Estou bem claro isso, que não é um assunto que causa. Esse assunto, ele é um assunto que nós temos muita dificuldade neles, alguns menos, outros mais dificuldade, mas é um assunto que, nesta relação nossa com Deus, é um assunto extremamente importante a gente acertar com ele, ou seja, melhorar, né? Como eu disse, alguns talvez tenha bastante vitória nessa área, outros têm muita dificuldade, mas eu penso que todos nós temos muita dificuldade nessa área, é nesse assunto que eu quero falar. Esse assunto envolve você crer mesmo, e você agir, igual esse versículo chave aqui, o 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Você agir, crer e agir conforme Deus fará nas suas mãos o que você não pode fazer por você mesmo, o que você não tem capacidade alguma para fazer. Por mais que você tenha tantos métodos, tantas coisas que você anda direitinho, mas você não vai fazer nada. Um texto bem conhecido, paralelo a ele falou, porque, João 15,5, porque sem mim nada podeis fazer. Então, essa questão da gente no nosso serviço para Deus, no seu trabalho para Deus, eu digo serviço para Deus, trabalho para Deus. Quando você crê nessas verdades, eu creio que todo mundo crê aqui, mas eu digo assim, quando você assume essas verdades de uma forma mais profunda, de uma forma dia a dia, de você assumir que é Deus que efetua em você tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Quando Pedro fala um texto paralelo a esse, eu acho maravilhoso esse texto que agora
não diz mais que é Deus que efetua, agora ele fala: se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Esta questão. Deus coloca todos nós no mesmo nível, a mesma capacidade, o mesmo nível, a mesma importância. Deus fez e faz grandes coisas por pessoas extremamente pequenas. A Bíblia está repleta de pessoas que Ele escolheu, foram pessoas iletradas, não quer dizer analfabeto, mas quem sabe tinha analfabeto no meio, iletradas. Deus escolheu pessoas dentro de uma cadeia, nós chamamos lá no nosso serviço de cadeieiro, né? Infelizmente é uma palavra que eles usam lá, eu não uso. Deus tirou um homem de uma cadeia, e levou ele para governar a maior metrópole do mundo naquela época. Deus tirou um homem fugitivo dessa mesma metrópole, fugindo, que ele cometeu um crime, para ele voltar lá, para libertar um povo. Talvez era a última pessoa que era para ir lá, para libertar, era Moisés. Deus também pegou um homem chamado Gideão, tirou ele de um local de trabalho, um lavrador, para ser um grande libertador. Deus pegou um também que eu acho maravilhosa a história dele. É muito curto a história dele, mas é tão curta a história, a gente lê tão pouco, que eu até me esqueci. Esqueci do nome dele aqui, mas eu não preciso abrir. Deus escolheu um homem chamado Sangar. Quem sabe quem foi Sangar aí? Levante sua mão. Opa! Salvou a pátria. Sangar era um dos juízes do Antigo Testamento. Diz que Sangar, filho de Anate, ele feriu 600 homens dos filisteus com uma agrilhada de bois. Esse homem, ele tinha na mão um pedaço de pau, vamos chamar assim, uma vara. Geralmente era a faixa de 3 metros, porque para você trabalhar com o boi, muito perigoso, não podia chegar perto do boi. Tinha pontuda, um agrilhão. Deus usou este homem para derrotar, o texto fala, mais de 600 pessoas, com aquele pau, com aquela. Significa que se Sangar tivesse hoje aqui com a gente, na época do Novo Testamento, ele podia falar, irmãos, na verdade é Deus que efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Deus usou 5 pães e 2 peixes em uma multidão que ninguém tinha nada, mas aquela mãe, quem sabe, colocou aquele pão e aquele peixe no saquinho e falou, vai filho. Mas aqueles pães e aqueles peixes foram multiplicados para quase 5.000 pessoas. Agora vamos colocar nós aqui, todos nós, como telespectadores naquele gasofilácio ali em Jerusalém, quando aqueles ricos chegavam com aquele dinheiro, todo mundo ficava olhando, né? Puxa vida, né? Quanto dinheiro! Eles gostavam de trazer aquelas ofertas grandes. Alguém informou, deu essa informação, que as moedas faziam barulho lá. Então, se caía uma moeda só, e ninguém nem considerava. Já pensou você lá no gasofilácio, olha, tem gente que traz saco de moeda aqui, e de repente aparece uma viúva lá com aquela roupinha dela simples. Tá? Será que alguém ia olhar para essa viúva? Mas é que eu acho lindo, que um dos evangelhos fala que ele assentou-se no gasofilácio para ver. Ele, o Salvador, assentou-se para ver as pessoas trazendo. Agora, o que foi registrado ali? Uma mulher que tinha duas moedas. Meus irmãos, isso significa,
quando Deus opera na nossa vida, Ele opera na nossa vida, Ele faz em nós. Quando você crê isso, no seu coração você crê, você é uma pessoa que você se lança a desafios que aparecem para você. Não, eu estou falando de desafio, o Paulo está falando de quê aqui? Eu estou falando do desafio de fazer uma oração. Certo jovem disse para mim: Paulo, eu tenho conversado com alguns jovens sobre a necessidade de se levantar na reunião de adoração, dentro da orientação do Espírito Santo, e fazer uma oração de louvor e de adoração. Mas às vezes eu encontro resposta, como por exemplo: eu não vou fazer, que eu tenho medo de eu errar e alguém me cobrar. Já teve essa resposta. Mas isso é natural, eu estou falando, isso é natural na gente. O outro diz: não, mas eu não faço isso aqui, porque aqui tem muitos irmãos aqui, tem o irmão Sérgio, tem o irmão Dito, tem o irmão assim, tem o irmão Zeca, tem... O outro disse também. Eu estou dizendo isso para a gente trabalhar nisso aqui, trabalhar nisso. Agora, quando você aprende aí na sua Bíblia, nesse livro que tem na sua mão, que a promessa está feita ali, fala que é Deus que efetua em você tanto querer como realizar, você vai imaginar que você está servindo a Deus. Você vai fazer as coisas para Deus. Você vai se preparar para Ele. É muito importante isso. E Deus vai usar você, é o que você tem na sua mão. Você não tem que olhar. Agora, se você olhar o contexto dessa relação de Deus com as pessoas, você vai ver que Deus usa, geralmente são vasos fracos, pessoas simples, pessoas que verdadeiramente se julgam que não têm capacidade, que não tem nada em si mesmo, por mais que aparentemente esteja, ou julgue que esteja, para fazer a obra de Deus. Não tenho capacidade em mim mesmo para fazer nada, não faço nada, porque sem mim nada podeis fazer. Isso é um texto claro. Então, se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em tudo seja Deus glorificado. Então, quando os crentes pensam assim, Deus coloca todo no mesmo nível, no sentido que Ele pode usar a todas as pessoas. Eu quero me levantar para fazer uma oração, nem que for uma oração apenas dizendo para o Senhor Jesus: eu te louvo porque o Senhor morreu por mim. Pronto. Agora eu vou preparar, quem sabe mais para frente eu queria dar um folheto para aquele meu vizinho, mas eu me encontro assim, será que ele vai receber? A turma fala que ele é meio nervoso. Mas quando você para e pensa, espera aí, mas é Deus que realiza, é Deus que opera, é Deus que faz, é Deus que efetua em vós tanto querer, é Deus que faz. Então você faz, eu vou fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, meus irmãos, os desafios, você aceita desafios. Eu estou falando de coisa pequena, gente, por favor, coisa pequena, que coisa pequena. Uma oração, um folheto, outra coisa. Porta se abre, desafio, você fala: puxa, mas como eu fiz aquilo? Mas o texto diz, é Deus que efetua em vós, não é a tua capacidade própria. Sabe, meus irmãos, a capacidade própria é um perigo, muitas vezes, quando ela é levada para um lado de eu confiar nela. Eu agir dentro da igreja, eu fazer as coisas baseado nela. Nem todos têm capacidade própria, nem todos sabe tanto da Bíblia. Quando for isso, o que vai acontecer? São poucas as pessoas que vão poder ser usadas. Então, quantos têm capacidade para tantas coisas? Quantos têm? Mas sabe, Deus usa instrumentos simples, de maneira simples. Mas por quê? O texto de Pedro fala assim: para que em todas as coisas Deus seja o quê? Glorificado. Deus quer ser glorificado. Deus não vai ser glorificado em alguém que confia na sua força, no seu currículo, na sua capacidade. Deus não vai ser glorificado.
Ah, mas fulano? Eu já falei isso aqui. Mas eu vou falar de novo, não tem problema não. Eu estava numa região a 200 quilômetros do Mato Grosso, de Cuiabá, lá no fim, uma brincadeirinha, onde o Judas perdeu, não a meia, ainda lá é as botas. Um lugarzinho que eu passei, foi o melhor lugar que eu passei meus 2 anos e meio, para mim aprender com o meu Senhor. E numa tarde chegou lá um jovem, um rapaz aí dos seus 30 e poucos anos, aquela roupinha simples, aquela calcinha pula-brejo. Se eu não me engano, ele estava até de sandália havaiana, que ele morava numa gleba. Uma gleba, para todo mundo entender, é um grupo de casas lá no meio do mato, 10, 15 casas, é uma gleba, né? Ele veio e lá tinha uns cultos lá. Eu estava nesse cara à noite. Aí ele chegou na minha casa, oi, Ailton, tudo bem e tal? Eu falei, Ailton, você é membro lá? Não, eu só sou batizado e tal. Ailton, você já falou alguma coisa lá na igreja, você já pregou? Falou, Paulo, eu sou analfabeto, mas eu andei dando umas pequenas palavras, como se fosse, andei dando aquela humildade. Aí eu falei com a minha esposa, por isso que o conselho, uma pessoa que não pede conselho, não porque eu fiz, não, tem muito a perder, se aconselhar, e a esposa é uma das melhores pessoas para se aconselhar, tudo. Falei para minha esposa, o que você acha? Ela falou na hora, Paulo, o que você está esperando? Convida o homem. Olha agora mesmo, convida o homem. Quando esse homem subiu no púlpito, sem Bíblia, analfabeto, coisa maravilhosa, gente. Com aquela calcinha pula-brejo deve ser para atravessar a água, né? Então não pega na roupa, deve ser isso aí. Até pensei isso, pula-brejo. Ele levantou sua mão para cima e falou, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito. Ele pregou de uma forma poderosa. Se vocês querem saber aqui, eu gosto de repetir dentro de uma hermenêutica, dentro de uma homilética. O que é isso? Vou trocar isso aí. Ele pregou de uma forma didática, interpretou corretamente o texto, mas ele pregou isso em 4 partes. Deus amou o mundo de tal. Pregou apenas em 15 minutos, mas falou tudo, falou pouco. Eu estava no banco lá, eu fui obrigado a enfiar dentro do meu par de sapato. Eu saí do meu par de sapato, quem viu o par de sapato andando na rua, eu fui para casa dentro do par de sapato. Eu glorifiquei a Deus por alguém que não tinha nada, mas Deus usou o seu nada. Meus irmãos, é assim que é a nossa vida, assim que é a nossa, como cristão, tudo que você faz para Deus é muito importante. Estou dizendo as coisas mais simples. Eu fui chamado agora para fazer uma pregação num centro de recuperação de drogado. Eu falei, não, pregação eu não posso negar, me chamaram cedo, vou lá. Aí eu falei que eu tinha que vir aqui. Mas eu vi pessoas lá, que saíram do nada, do meio da rua, tem parentes, sem nada, estão lá, glorificando a Deus, fazendo as coisas, trabalhando, incentivando, cuidando do local, cada um no seu jeito, depois todos estavam no banco reunidos, e agora estão sendo usados para fazer trabalho de evangelização, mas é Deus que opera em vós, tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Quando você crê nisso, você deixa Deus fazer, você crê que Ele vai fazer, e mais, quando você aprende assim, você também aprende que Pedro fala, se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em tudo seja Deus glorificado. Você faça na força, não faça nada na sua força, você não tem força nenhuma, eu não tenho força nenhuma. Eu nem sei se eu podia chegar aqui até este local, não sei, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu dependo tudo dele, tudo, nós dependemos dele. Coisas pequenas que para você pequena, são coisas grandes para ele, que ele quer fazer, quer operar, quer fazer na sua vida e na minha vida. Então é muito importante quando você saia aí do seu local aquele local de autolimitação. O que é isso? Não, eu não posso, eu não consigo.
não, isso aí é para o Benedito, isso aí é para o Liquinho, talvez o Paulo, talvez o... Não. Quando você fica no seu local de limitação, o que você vai fazer? Você vai ser um crente que vai ser igual aquele crente do livro de Hebreus. O escritor fala assim: olha, vocês tiveram tempo para ser mestres, você tem necessidade de leite. Mas são serviços que você pode fazer, que eu posso fazer, são coisas que estão ao nosso alcance, e você deve fazer isso, mas fazer, como diz o texto, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Irmãos, é muito gracioso, muito maravilhoso quando você sabe que você está diante de um desafio. Vamos colocar, eu quero colocar só coisa simples. Aí eu preciso falar para esse tio meu é muito, nunca falei com ele é muito revoltado tal, mas quando você pensa assim, o Senhor Jesus, de quem eu vou falar para esse meu tio, disse que eu estou convosco todos os dias. Ele está comigo. Ora, se Ele está comigo, então eu vou. Se Ele está comigo, se Ele mandou fazer, eu vou fazer. Sabe, e a gente se surpreende tanto com isso, que você às vezes cria certos monstros, certos gigantes. A gente cria esse gigante, esse gigante. E quando você chega, em nome de Jesus Cristo, você chega para realizar alguma coisa, fazer alguma obra, ainda que seja 2 moedinhas, você vê que aquilo nada existe. Nada. Mas a gente parece que criou é isso que a gente sofre, essa questão de você. Quando Davi foi enfrentar aquele gigante, lembra, Davi? O que Deus escolheu? O que Deus escolheu para enfrentar um homem daquele, treinado, guerreiro, o homem que estava ali há 40 dias difamando, provocando, o homem que tinha um escudeiro? O que Deus escolheu? Escolheu um homem também pequeno, e o detalhe importante, em certo sentido, desprezado pelos irmãos. Não dou nada para esse moleque aí. Até chamaram a atenção dele quando ele foi lá. O que você está fazendo aqui? Mas sabe, quando ele colocou aquela armadura de Saul, ele colocou aquela armadura porque Saul insistiu com ele. Você nunca foi guerreiro, vai, coloca a armadura. Sabe, meus irmãos, eu acho aquilo maravilhoso. Ele pôs, não, eu não sei. Ele não estava preocupado com nada disso, porque este homem, ele sabia que ele não tinha qualquer chance de enfrentar aquele guerreiro mano a mano, não tinha qualquer possibilidade de ganhar aquela guerra, mas este homem, como era um homem temente a Deus, que já havia tido experiência com Deus, de saber que Deus foi capaz de livrar ele em circunstância difícil também, agora esse homem se lança diante desse grande sacrifício e fala para aquele guerreiro: eu vou contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos. Agora fala para mim, diga para mim agora, você que está aqui nesse banco, suponhamos que esse Davi fosse um mestre no arco, a Bíblia falasse que ele acertava com seu arco a distância de 1 quilômetro, nossa, não, é muita coisa também, né? 200, 300 metros, ele acertava com seu arco, não errava nada, um homem exime em um arco, tal, a Bíblia colocasse ele em cima, e de repente Davi chega lá com aquele gigante com um arco e talvez seria uma coisa o quê? Davi era bom de arco, ele matou. O que ia sobrar? O que ia ter para ele? Mas Davi foi. O que Deus faz? Deus escolhe pessoas desta maneira, que não tem nada, que vive
ele pode ter muita coisa, mas vive como se não tivesse nada, como o Senhor Jesus fez. Mas ele nas mãos de Deus é um problema sério, nas mãos de Deus ele faz coisa grande, e este homem, nas mãos de Deus, fez coisa. Então, por isso que quando Pedro fala, se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em tudo seja Deus o quê? Glorificado. Quando eu me converti ao Senhor Jesus Cristo, eu era muito gago. Eu já falei para vocês isso aqui. Eu estou falando isso, eu estou falando da minha falha, do meu problema, gago. Agora eu vou falar uma coisa que Deus fez, presta atenção, que não se deve fazer isso aqui que eu estou fazendo. Não estou me louvando, né? A Bíblia fala, seja outro que te louve, não tua boca. Eu estou dizendo isso aqui para glorificar a Deus aqui do que Ele fez para mim. Gago. Mas eu me converti, eu queria orar de todo jeito, queria orar. E tinha lá o nosso líder, nós fomos ensinados a respeitar muito o nosso líder. E um dia o senhor Armando Marques, que nosso irmão Exilda mais Zeca conhece muito aqui, a Vanima conhece muito, foi um grande homem para mim, foi ele que me deu aquele abraço que me levou à conversão. Ele tinha uma maneira de conduzir, é com ele. Ô Paulo, você vai orar agora, que você foi aprovado por batismo. Nossa, orar numa quarta-feira, que gostoso orar, falar com Deus. Quando ele me pôs, falou, agora você vai pregar. Eu falei, nossa, pregar, mas muito gago. Mas meus irmãos, eu aceitei o convite, que eu queria muito pregar também. Mas como Deus é gracioso, usou um gago para falar, uma vez, duas vezes, um gago, muito gago, tem hora que dava aquele pavor, nossa, eu vou passar vergonha se eu gaguejar. Não, uma das coisas que o gago mais sofre, sabe o que é? É a expectativa de gaguejar. Nossa, ele desmonta. Então, quando você vê um gago, você abraça ele, não se preocupa não, essa gagueira sua não é nada. Deixa o gago, que o gago ele morre diante da expectativa dele gaguejar. Não, aí quem gagueja? Eu lembro quando eu ia pedir um guaraná para tomar, falei, lá no bar, eu batia no vidro. Cara, o que você quer? Eu batia no vidro. A palavra guaraná não saía. Não saía. Não saía guaraná, de jeito nenhum. Então, para mim não pedir coca, vou tomar um guaraná. Eu lembro, eu batia no vidro. Isso aqui. Então eu ia falar guaraná, mas eu falei, não vai sair, aquele temor. Aí eu batia no vidro. Meus irmãos, o que você dá para um cara gago? Gago. Eu estou falando, é o que Deus faz na vida de cada um. Na vida, quando a pessoa se coloca apenas como instrumento, eu sou apenas um instrumento. Eu não sou nada, eu não tenho nada, não sou nada absoluto, duto. Há pessoas aqui, Deus pode usar, mesma coisa que eu, até mais que eu. Ou pode usar. Ou você pode usar. Quando você lê no capítulo 16 da carta de Paulo aos Romanos, Paulo fala daquelas pessoas que ele teve relação com ela, no sentido de estar junto com ela, servir. Mas Paulo fala, eu agradeço a Maria, que foi uma grande serva, a tal pessoa que foi mãe para mim, tal pessoa que me hospedou, tal pessoa que muito trabalhou para mim, tal pessoa que foi para mim como mãe, tantas coisas, mas pessoas que lavaram a sua roupa. Ele fala de uma que protegeu ele, pessoa que recebeu na sua casa e fechou a porta por causa de perseguição. Ele fala de pessoas que fez coisas que fecharam com ele, todo aquele ciclo de trabalho que ele fez, que Deus colocou essas pessoas para trabalhar, para fazer, sabe, meus irmãos, mostrando da importância de cada um. Que bonito quando você olha para o coletivo, por valor individual, para a pessoa, sabe? Nós não podemos desprezar, estou dizendo que estou fazendo isso, ou fazer uma pessoa menor que ninguém.
Eu falei uma coisa aqui uma vez, que é só uma figura, mas presta atenção nessa ilustração, que é interessante. Lembra que eu falei da cabeça nossa aqui? Chegou para o dedo do pé. Quem sabe o nome desse dedinho do pé pequeno? Eu não sei. Quem sabe aí? O pessoal aqui é tudo estudado. Ou o dedinho do pé? Não, do pé. O pequenininho. O minguinho? Minguinho. Tá, minguinho. A cabeça falou para ele: aí, seu minguinho, o que você está fazendo aí embaixo? Você não é nada? Dedinho desse tamanhozinho do pé, né? Aí o dedinho falou para a cabeça. A cabeça falou: eu falo, eu escuto, eu governo todo o corpo, eu respiro, e domino você aí embaixo também. E o dedinho falou para ela: mas se cortar meu dedo aqui, você cai. Você sabia disso? Quando se corta um dedo do pé, perde parte do equilíbrio, sabia não? Há um treinamento para quem perdeu um dedo do pé, por causa de diabetes, fazer o quê? Um trabalho para o equilíbrio. Espera aí, seu dedinho, porque então que se cortar o senhor cai. Ô dona cabeça, a senhora com toda a sua, fica sabendo que a senhora depende de mim para ficar em pé. Mas o que é isso que Deus está colocando todos nós no mesmo nível de importância? Senão o coração podia falar: que isso? Trabalho 24 horas sem parar, 24 horas batendo, e essa língua aí só falando, todo mundo fala, e eu aqui escondido, ninguém vê nada. Podia falar isso, o coração, o que é isso? O coração é o centro. Mas sabe, Deus colocou cada um na sua função. Então, essa importância de você, né? Isso termina com aquele estigma, né? Com aquela ideia de você falar: não, eu não posso, eu não sou capaz. Meus irmãos, os nossos valores são grandes quando Deus coloca a mão. Por isso que o texto fala: porque é Deus que efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Que maravilha quando você se sente assim. Que maravilha é quando você se sente que você pode ser usado por Deus. Aí você evita os dois extremos. Qual é os dois extremos? Um extremo é aquela pessoa que não posso fazer nada, não sei fazer nada, e não quer fazer nada, e às vezes acha que não pode fazer uma oração de adoração numa ceia, passar uma hora sentado aqui. Não, você pode, deve fazer uma oração, sim. Faça isso para ele. Não pode pedir um hino também. Você pode, de acordo com o transcorrer da reunião, olha só, o transcorrer da reunião, de acordo com a direção do Espírito Santo, que ele vai usar uma pessoa, para falar de acordo com o que está sendo tratado, também isso, porque todos iguais. Então, esse é um extremo que você evita. Agora, o outro extremo que não pode ter, é eu achar que eu faço tudo por mim. Minha capacidade, meu esforço, eu confio em mim, confio no que eu tenho. Isso não vale nada, não vale nada. Por quê? Porque sem mim, nada podeis fazer, e você não vai glorificar Deus com isso. Você não vai, você vai mostrar a sua capacidade. Por isso que é um perigo quando a gente faz as coisas para Deus, para mostrar capacidade, para mostrar o que eu tenho, para ficar em evidência. Isso é uma tentação, isso é um perigo. Não, eu estou falando, irmãos, por favor, com toda a reverência aqui, isso é um perigo meu, mostrar. Essa área minha na parte do violão é uma tentação isso, tentação isso. Onde a gente vai, tentação da pessoa achar que, não, a tentação. Ou alguém que faz bem uma coisa, é uma tentação, sabe? Sempre lembrar da questão da humildade. Eu vou sentar você, o último lá atrás, mas é assim que Deus quer. Quando você se levantar para ser usado, eu para ser usado, um trabalho qualquer, Senhor, eu quero fazer as coisas pela tua força, pelo teu poder, pela tua sabedoria, para que o Senhor seja glorificado. Agora, por que Deus foi glorificado em todas essas pessoas na Bíblia que Ele colocou que não tinha nada, aparentemente nada? Por quê? O que foi demonstrado foi a força dele, o poder dele, a glória dele. Fala que a sua glória ele não dá para outro, não dá a outrem, é a glória dele. E a igreja, ela tem que vazar isso, tem que ser isso. A igreja tem que fluir essa glória dele, ele tem que ser glorificado na nossa vida. Mas a gente é tentado, né? Às vezes eu quero ser reconhecido. Mas eu quero ser reconhecido. Não,
E é natural, quando você faz uma coisa, querer mostrar. Não, isso é natural. Isso é natural, natural. Gostoso, né? Quando alguém faz um bolo aí. Comemos um bolo aqui na quinta-feira. Quinta-feira aí, um bolo, uma delícia aí, viu? Ainda bem que, falar bonito, contratar. Essa que fez o bolo aí, né? Fez o bolo aí, tem mais gente que faz bolo gostoso. Tem uns que faz, fala baixinho para ninguém ouvir, tem uns que fazem uma pipoca aí também. Que maravilha, que maravilha. Que maravilha. As nossas mãos usando para glorificar a Deus, trazer glória para Ele. Então é isso a questão nossa, nesta relação com Deus. Você nem ir para um extremo, não, eu não posso nada. Não. Lembra do dedinho pequeno lá, o mindinho? Que nome difícil, viu? Lembra do dedinho? Falou, na cabeça, senhora, tudo bem. Não será tem, mas se cortar eu aqui, só vai cair. Que bonito, que maravilha, que maravilha. Então significa, irmãos, os nossos valores, eu gosto dessa figura, dessa aplicação aqui, desse pensamento. Os valores que você tem, os valores que eu tenho, Deus vê os nossos valores. Isso é muito importante, que às vezes você olha para uma pessoa, isso é um perigo quando você olha para uma pessoa, fala, você despreza ela, e às vezes você nem quer muito escutar a pessoa. Isso é terrível. Eu sei de casos que aconteceu, a pessoa nem queria, mas nem ouvir a pessoa, nem ficar perto. Absurdo. Eu já sofri com isso. É duro. Mas quando Deus, inclusive lá na firma, já acabou, mas a pessoa não queria ficar perto de mim, não porque eu tive problema, mas se achava muito inteligente, mas nem ficar perto, chegava lá e saía. Não, eu sei que isso aí é por causa do Evangelho. Mas sabe, uma coisa que eu fico pensando, que Deus conhece todos os seus valores. Você tem valores que Ele quer usar, os seus valores, você tem que deixar Ele usar. Eu gosto de falar disso, aplicando quando Miriam, lembra quando Miriam falou mal de Moisés, lembra? Olha que dá você falar mal dos outros aí, esparramar, coisa, que a pessoa não está lá para se defender, isso é um perigo, hein? Cuidado com isso. A Miriam falou mal de Moisés, lembra? Deus chamou o quê? Os dois, vem cá vocês dois, fora de Moisés, chamou ele, e falou o quê para Miriam e Arão? Quem é como Moisés? Quem é como Moisés? Os profetas eu falo em visão e sonho. Moisés eu falo boca a boca. E ele é fiel em toda a minha casa. Deus não questionou o fato que o texto diz a mulher que Moisés tomara, ele tomou a mulher etíope, tomou. Deus não questionou a mulher, mas o que Deus falou ali? Ele falou, quem é como Moisés? E Deus, Ele olhou os valores de Moisés, Ele olha os nossos, nós temos os valores, então a gente tem que aprender a enxergar os valores da pessoa, a ver os valores da pessoa. Tá, eu tenho as minhas chatices, viu? Tem hora que eu não me aguento, não, verdade, eu vou ser sincero com vocês aqui, tem hora que eu falo, acho que todo mundo tem um pouquinho, né? Também vamos repartir aí, né? Tem hora que eu falo, mas hoje eu estou... Gente, eu tenho que parar com isso. Não, tem hora que a gente olha para a gente e fala, nossa, como eu falo algumas coisas que não precisa falar, e peraí, não, peraí. Mas sabe, Deus, quando olha para nós, Ele olha de uma forma geral, olhou para Moisés de uma forma global, tá, Moisés tomou a mulher, mas quem é como Moisés? Esse homem foi extraordinário, legislador, pastor, profeta, sacerdote, mediador, são 6 coisas que eu esqueci. Quando no Novo Testamento aquelas cartas foram escritas, lembra? Aquelas igrejas com problemas sérios, mas ele falava, tenho porém contra ti isso, lembra? O nosso irmão Zeca falou aqui dos nicolaítas, né, que seriam os chamados dominadores do povo, a entrada ali do clericalismo, né, e eu também concordo com isso. Mas ele fala, eu tenho porém contra você, mas tenho porém a teu favor isso. Que maravilha, tenha a teu favor. Meus irmãos, que maravilha quando Deus faz uma avaliação de você e de mim. A avaliação dele é uma avaliação justa, correta. Cuidado quando você avaliar uma pessoa aqui, na igreja, qualquer lugar.
Cuidado com o conceito, eu tenho tido problema sério, né? Eu vou confessar aqui, fazer uma confissão pública aqui, não sei fazer. Eu tenho tido problema nesta área de tomar cuidado com isso e aprender que há pessoas aqui que Deus tem usado muito, está usando, tem seus valores, ou tem seu valor, todos têm seu valor. E às vezes você nem está vendo aqui os valores usados, mas estão fazendo isso por trás, lá fora da frente da igreja. Trabalhos, por isso que esse texto que ele fala aqui, há primeiros que serão o quê? Os últimos, e a últimos serão, significa que há primeiros aqui que lá serão o quê? Os últimos, primeiro no teu olhar, mas lá serão os últimos, e vice-versa. Então, Deus sabe avaliar corretamente, Ele sabe o seu valor, sabe? Agora, o que Ele quer fazer é usar o seu valor. É usar as suas mãos. É usar essas 2 moedinhas que você tem no seu bolso aí, 2 moedas. Deus quer usar você para alguém que bate na sua casa às vezes, pedindo dinheiro. Peraí. Prudentemente, no horário, né, que você possa fazer isso, você pode abrir o portão lá e falar para ele, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Tá, eu vou te dar você quer o quê? Vou te dar alguma coisa, mas você já teve uma experiência com o Senhor Jesus? Deus quer te usar, você, para as coisas mais simples. Você vai guardar um carro, vai parar um carro na rua, tio, pode guardar sim, na volta, é agora. Faz favor um pouquinho, toma sua moedinha, posso dar um folheto para você, você conhece Jesus como seu Salvador? Irmãos, essas coisas aparentemente pequenas, Deus transforma isso em coisas grandes. Eu lembro aqui de um testemunho de um homem, vale a pena falar isso, o homem que pegou um folheto na praça que deram para ele, evangélico, e rasgou, lembra disso? Rasgou, e caiu um pedaço no bolso dele, ele foi para casa tomar banho, rasgou de incrédulo, né? Quando ele tirou o folheto, tirou aquele papel, estava marcado assim, disse Jesus, mas o disse Jesus era inspirado, ele pegou um disse Jesus inspirado por Deus, então, palavra, poder, disse Jesus, nossa, o que eu fiz? Eu rasguei o folheto, mas eu não sei o que disse Jesus. Ficou pensando, agora o Espírito Santo trabalhando, lá no chuveiro tomando seu banho, ele conta, falei, até que ele cedeu, foi na praça buscar o folheto, leu o folheto e se converteu. Meus irmãos, o que Deus precisa para salvar uma pessoa? Hein? Começar a salvar uma pessoa, disse. Agora, fala para mim, o que é disse Jesus? Isso é muito grande. Você ouviu uma expressão como essa, disse Jesus, isso é muito grande. Disse. O que ele vai falar? Essa pessoa, a grandeza dessa pessoa merece o quê? Atenção no que você vai falar. Disse Jesus, se converteu. Deixa eu contar mais uma outra vez, você não fica bravo comigo não, eu gosto de contar essas aqui, essa eu vou contar de novo, mas depois você me perdoa se eu estou repetindo muito. Lembra daquele japonês que foi num culto em São Paulo, talvez perto ali da Clementina, numa casa, aquele japonês era incrédulo, não queria ouvir nada, não ia a lugar nenhum, mas um dia a esposa falou, vamos, eu quero um culto. Ele falou que o sábado e domingo dele era fechado, só pescar, não ia, ele foi. Quando chegou nessa casa, quem estava pregando lá era o doutor Jairo Gonçalves, apenas um instrumento. Toda aquela sua maneira de expressar, né? Da pregação, isso é importante, você expressar de uma forma. Ele pregou e o japonês conta que ele não ouviu nada, não estava ali contra a vontade dele. Tá bom, mas é Deus que efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Doutor Jairo, o senhor pregou, mas ficou na mesma, não ouviu nada, não quer dizer que não foi útil. Quando o doutor Jairo foi orar, ele vai encerrar agora com a oração, aquele japonês falou que ele viu aquele homem falando com Deus cara a cara, ele nunca viu aquilo, alguém de uma oração daquela, Deus estava na cara do doutor Jairo, como se estivesse na cara dele, ele falou, nossa,
que é isso? Ele foi para a sua casa abalado. Eu vou usar uma expressão aqui, mas ele foi para a sua casa alvejado, no bom sentido, alvejado por aquilo. Mas o que é isso? É Deus efetuando, é Deus fazendo. O que Deus usou para tocar naquele homem? Toda a pregação. Usou um homem eloquente, poderoso, uma pessoa, em certo sentido. Nada disso foi. Mas quando esse homem orou, Deus usou essa oração para quebrar, arrebentar esse homem. Ele voltou e acabou o quê? Se convertendo, meus irmãos. Por quê? Poderia ser qualquer pregador. Do mais simples aqui, não vou falar aqui que vão achar que eu estou discriminando. O irmão mais simples, mais... Podia estar pregando lá. Deus ia usar a mesma coisa. Na oração dele, a forma de falar. Mas por quê? Porque é Deus que efetua, é Deus que faz. Então, quando eu falei que essa atitude da gente é um divisor de águas... Porque eu falo, isso quer dizer, eu estou dizendo que isso traz uma mudança, isso que quer dizer aqui. Eu estou dizendo que você não vai mais confiar em você, na sua pouca capacidade, no seu nada, na sua limitação, não tenho nada, você não vai mais pensar assim, você vai pensar assim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso se Ele fizer. Então, Deus precisa fazer em você. Ele faz em você. Há milhares de pessoas em todo o mundo que Deus usou como pessoas, Deus fez coisas grandes em pessoas pequenas. Deixaram as suas marcas na Bíblia escrita. Deus deixou de pessoas que fizeram coisas grandes e sendo muito pequenas, Mas a glória é dele. Porque a pessoa não tinha o valor em si, não tinha a capacidade em si, não tinha o esquema em si, não tinha o poder em si, não tem nada, como esse rapaz subiu no púlpito para pregar, numa noite, sem Bíblia, sem nada, e foi direto, não teve aquela introdução longa, não, foi direto, boa noite, e citou João 3,16, meus irmãos, é tão maravilhoso quando você vê isso, quando você enxerga isso, quando você olha para isso, você fala, então eu tenho que repensar na minha vida. O que eu estou fazendo? As coisas pela minha força? Pela minha sabedoria? Tem alguma coisa que eu tenho em mim que eu me orgulho, eu ando com aquilo ali como se... Joga tudo isso fora. Joga tudo fora, que não vale nada. Também se tem alguém que fala, não, eu não sei fazer nada, posso fazer nada. Para com isso, joga isso fora. Fala, eu posso fazer. E se hoje você tem alguém aqui que não tem, e Jesus Cristo encerrando agora como Salvador, sabe, o texto diz que é Deus que efetua em vós, tanto querer como realizar. E é Deus também que faz uma obra em você, a obra da conversão, é Deus que faz em você, você não vai se converter nunca com você mesmo. Você não adianta achar que você pode melhorar, eu vou melhorar, vou dar uma regenerada, você não vai a lugar nenhum, você tem que deixar Deus fazer uma obra na sua vida de uma conversão verdadeira e real. Eu tive agora nesse centro de recuperação de drogado, pessoas que estavam na rua, drogado, viciado, estão ali, foram transformadas pelo poder de Deus, e você precisa nessa manhã também deixar que Deus transforme a sua vida, você não vai a lugar nenhum. Você não vai a lugar nenhum, você não vai ao céu se não for por meio de Jesus Cristo. Que Deus seja louvado. Amém.